Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Leidiane. E eu, tio Antônio Carlos. Nós viemos aqui mais uma vez cantar louvores a Deus juntamente com vocês. E para iniciar, nós vamos orar agradecendo a Deus por este momento. Senhor, em Tua presença, nós vamos aqui te agradecer, Senhor, por este momento de louvor. Peço que Tu venha receber a nossa adoração, meu Pai. Também peço que Tu venha estar abençoando a lição bíblica de logo após, que venhamos aprender mais de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu te oro. Amém. Amém? Amém. E a nossa primeira música, ela fala que em todo momento nós devemos estar na presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao despertar. Sempre na presença do Senhor. Amém. Possa estar na presença do Senhor. A nossa próxima música fala que por dentro, por fora, no alto e embaixo, eu sempre estou feliz. Por quê? Porque Jesus entrou no meu coração e me limpou do pecado. Amém. Então cante alegremente essa música. Amém, que a gente possa sempre estar feliz, porque Jesus é a nossa salvação e nos limpou do pecado. Amém. E a nossa última música, ela vai falar que nós aprendemos muito lendo a Bíblia, que a gente aprende a ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. E você pode ser o que você quiser na presença do Senhor. Assim você usa a sua fé. Corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Da Bíblia vou contar pra você.
você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. O que quiser, use a sua fé, forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Forte e corajoso como Sansão, Amigo de muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amém, crianças, e que a gente possa usar a nossa fé para agradar o nosso Senhor Jesus. Um beijo e até a próxima! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa série bíblica Deus Fala a Mim? Hoje o título da nossa lição é Deus Fala a Mim e eu devo ouvir e obedecer. Vamos lá conhecer a nossa história de hoje? Tempos atrás, havia uma mulher chamada Ana. Ela era casada com um homem chamado Eucana. Ana queria muito ter um filho. Ela orou por anos e anos, mas ainda assim não teve um filho. Será que Deus havia ouvido Ana? Todos os anos, Ana e Eucana viajavam para a cidade de Siló para adorar a Deus. Enquanto eles estavam em Siló, Ana prometeu a Deus que, se ele lhe desse um filho, ela o enviaria para a casa de Deus, para viver e servir a ele durante toda a sua vida. Ana foi ao templo para orar. Ela estava muito triste e, enquanto orava, chorou muito. Os lábios dela se moviam, mas nenhum som saía de sua boca. Eli, o sacerdote, ficou zangado porque pensou que Ana estivesse embriagada. Ana, porém, disse a ele: estou muito triste. Estou orando, dizendo a Deus o que sinto. Não estou fazendo nada de errado. Eli respondeu a ela: que o Deus de Israel responda a sua oração. Será que Deus daria um filho a Ana? Sim, Deus deu um filho a Ana. Ela o chamou de Samuel, que significa eu o pedi ao Senhor. Ana cumpriu sua promessa e entregou Samuel para servir na casa do Senhor durante toda a sua vida. Com 3 anos, Samuel foi morar com o sacerdote Eli para aprender a servir a Deus. Quando chegou ao templo, Ana apresentou Samuel para Eli, o sacerdote com quem ela havia conversado anos atrás. Ela contou que aquele menino era o filho que ela havia desejado tanto e que naquele momento ela vinha cumprir sua promessa, entregando-o para servir a Deus. Como você acha que Ana se sentiu quando entregou seu filho para servir a Deus? A Bíblia diz que, ainda que estivesse fazendo algo difícil, ela teve alegria em Deus.
ela ficou alegre porque Deus havia respondido a sua oração. Samuel vivia e crescia como se fosse um dos filhos de Eli. Os filhos de Eli também deviam servir a Deus, mas não respeitavam nem amavam a Deus. Deus sabia que eles faziam muitas coisas erradas e Eli também sabia. Mesmo assim, Eli não fez nada para evitar que seus filhos fizessem o que queriam em vez de servir a Deus. Os filhos de Eli escolheram não obedecer às leis de Deus. Deus via o pecado terrível deles. Samuel, porém, escolheu obedecer à vontade de Deus. Dias após dias, Samuel trabalhava na casa de Deus e fazia o melhor para prestar atenção aos conselhos de Eli. Quando Samuel estava um pouco mais crescido, Eli começou a ficar cego. Ele não podia mais fazer as coisas que sempre havia feito. Então Samuel teve que trabalhar mais, dando conta de muitas responsabilidades. Certa noite, enquanto dormia, Samuel ouviu uma voz chamar seu nome. Olhem aí, Samuel. A tia vai aproximar mais do Samuel. Estão vendo ele? Olhem aí, ó. Samuel! Samuel! Eli talvez estivesse precisando de ajuda. Estou aqui, respondeu Samuel. Samuel se levantou da cama e correu para onde Eli estava. Vim porque o Senhor me chamou, disse Samuel para Eli. Não chamei você, vá deitar-se, respondeu Eli a Samuel, e Samuel obedeceu. Em seguida, Samuel novamente ouviu a voz. Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou da sua cama e foi para onde Eli estava. Vim porque o Senhor me chamou. Samuel, não chamei você. Vá dormir, respondeu Eli. Samuel começou a ficar confuso. Samuel voltou para sua cama e mais uma vez ouviu alguém chamar o seu nome. Samuel! Samuel! O que estava acontecendo? Talvez, daquela vez, realmente fosse Eli. Samuel se levantou e pela terceira vez foi para onde Eli estava. Daquela vez, Eli disse a Samuel para que voltasse a dormir e acrescentou: se a voz chamar você de novo, responda: fala, Senhor, pois o seu servo ouve. O que significava aquilo? Quem havia falado com Samuel? Deus, isso mesmo, crianças. Deus havia chamado Samuel. Ele queria que Samuel ouvisse e reconhecesse a sua voz. Deus desejava que Samuel ouvisse e obedecesse. Era Deus quem havia chamado Samuel. Quando Deus chamou de novo, Samuel respondeu exatamente como Eli havia instruído. Fala, Senhor, pois o seu servo ouve. Deus deu a Samuel uma mensagem muito triste para ele transmitir a Eli naquela manhã. Samuel se levantou e foi trabalhar. Ele sabia que teria que entregar a mensagem de Deus para Eli, mas teve muito medo. A mensagem de Deus não era nada boa. Na verdade, a mensagem era um aviso. Naquela manhã, Eli acordou ansioso para ouvir o que Deus havia dito para Samuel. Eli foi procurar Samuel e perguntou-lhe: qual foi a mensagem de Deus? Não esconda nada de mim. Preciso saber de tudo, seja bom ou seja ruim. Para Samuel, seria difícil entregar a mensagem de Deus, mas ele sabia que era importante obedecer aos mandamentos de Deus. Deus falou com Samuel. Você acha que Samuel obedeceu a Deus? Será que Samuel escolheu fazer o que era difícil e contar para Eli a mensagem que o Senhor tinha? Vamos ver. Sim,
Samuel obedeceu e contou a ele tudo o que Deus havia dito a ele naquela noite. Deus havia dito que os filhos de Eli iriam morrer porque haviam pecado contra o próprio Deus. Ainda que fosse difícil, Deus ajudou Samuel a ouvir e obedecer. Samuel cresceu e o Senhor Deus esteve ao lado dele. Samuel ouvia as mensagens de Deus e anunciava ao seu povo. Logo, todo o povo sabia que Samuel era o escolhido de Deus para ouvir seus mandamentos e entregar suas mensagens. Samuel entregou as mensagens de Deus ao povo durante toda a sua vida. Samuel sabia que quando Deus fala, é importante ouvir e obedecer. Amém, crianças? E aí, qual de vocês já tinha ouvido falar a história de Samuel? Muito interessante, não é verdade? Sua mãe Ana não podia ter filhos e naquela época era muito importante para uma mulher dar filhos ao seu marido. Então ela pediu ao Senhor e no tempo certo Deus enviou o seu filho a Ana. E como retribuição, como resposta àquela oração que o Senhor havia atendido, ela deu Samuel para servir ao Senhor para todo sempre. E Samuel, ao contrário dos filhos de Eli, resolveu servir e seguir a Deus fielmente. E nós devemos ser assim também, crianças. Ouvir e obedecer o que o Senhor tem para nós, tá certo? Guardem as palavras do Senhor no coração para não pecar contra Ele. E até a nossa próxima lição. Tchau, tchau! Corajoso como